Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação.
Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. Seu sorriso merece um cuidado especial. Ai, 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 olha onde eu estou novamente aqui. Dessa vez, sem o meu amigo Emerson temporariamente, mas para falar para vocês que se você achou que a gente não ia voltar esse ano, porque a gente estava na praia, surfando, que a gente estava curtindo a vida, você está parcialmente enganado, porque quem fez isso ou a gente está fazendo é o Emerson, e eu estou aqui com a nova temporada do Sharks Podcast 2022. E uma coisa legal que a gente pensou para o ano de 2022 é a gente tem que fazer coisa nova. Oh, óbvio, tcharam, né? Que novidade. Só que tem uma coisa interessante. A gente tinha uma pendência no ano de 2021, uma convidada que a gente bateu um papo. Infelizmente foi muito rápido por uma questão de agenda, não dela, tá? Nossa, mas eu falei, eu preciso porque o assunto é muito interessante e vocês pediram também. Então com vocês eu apresento de novo a minha amiga Érica Thier. Valeu, tudo bem? Que tudo da certo? hora ter você aqui de novo. O Emerson ficou pistola quando eu marquei você no primeiro dia dessa nova temporada, porque ele já não estaria aqui, né? Ele tinha alguns compromissos marcados. Eu falei pra ele, Emerson, o problema é seu, cara. Eu quero conversar com a Érica, a gente tem conteúdo pra falar. E aquele dia a gente conversou tanto assim, Foi só bem que foi, legal. só que foi tão rápido, né? Tipo, Foi mesmo, passou mas super rápido. eu acho que hoje a galera vai ter um aperitivo de quem é a Érica de verdade, do trabalho fantástico Nossa. que você faz. É porque, eu sou suspeito. A Érica é uma amiga querida e ela é uma excelente profissional. Ela faz um trabalho diferenciado e vale você aí, adolescente, você adulto, para refletir um pouquinho sobre a forma de pensar, porque a gente vai falar sobre educação, tá? Mas antes de começar a falar do nosso papo, a gente é firme e forte nos nossos projetos aqui. E os nossos parceiros seguem com a gente aí, né? Que é a Barbearia Valentina, né? Barbearia Valentina continua com a gente e continua no mesmo endereço. Eles estão ali na Avenida São Paulo. Olha lá, dando um tapa ainda na minha cabeleira aqui e na barba do Emerson. Por isso que a parceria funciona. Ajuda os necessitados naquilo que realmente eles precisam, né, cara? Agora eu falo pra vocês, não faz milagre, né? Eu continuo com essa carinha de sempre, agora chegando aos 4.0 e o Emerson com aquela cara de 7.0 dele. Isso não muda. A Barbearia Valentina vai deixar você top, mas não faz milagre. E outro parceiro, esse sim faz milagre, tá? Casa Andorra, casa de bebidas aí. Érica, saúde. Ó, esse vinho sensacional que a gente tá tomando aqui. Feliz nova temporada. Nova temporada. Esse aqui é um Cabernet do Paso de los Andes. É um vinho sensacional, um vinho argentino muito bom. E você encontra esse vinho lá na Casa Andorra. Casa Andorra fica ali na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco. Chega lá, fala que você veio pelo Sharks Podcast. Você vai tomar um café sensacional, porque lá, além de ser uma casa de bebidas, eles têm um café sensacional, várias opções, muito bom. A gente vai marcar um dia de tomar um café lá, vou chamar o nosso amigo Mourão aí. E a gente tem também
almoço. Eles têm cardápios diversificados. Uma coisa que eu achei legal do cardápio deles é que eles diversificam por período, acho que é por sazonalidade. Né? Então eles respeitam muito a questão da origem dos alimentos, do período, né, que você tem a determinados ingredientes sazonais ali e tal. Então, assim, de várias vezes você vê esse cardápio mudando, mas fica tranquilo, se você quiser saber qual é o cardápio, segue a gente lá no nosso Instagram, Sharks_PDC, né? E lá você vai ficar por dentro de tudo, porque a gente vai colocar um carrossel de informações lá na abinha com os nossos apoiadores, tanto a Barbearia Valentina quanto a Casa Andorra. E eu não posso deixar de pedir para vocês seguirem a gente também, né? Nós estamos no YouTube, Sharks Podcast, e a gente está ao vivo no momento no canal ATCast, que é o canal dos podcasts do Alto Tietê. Simples assim, vamos começar o papo com a minha amiga Érica Thier. Aproveita e pede para seguir o meu Insta Então também, diga lá, tá? faça seu merchan de início, vai lá. Só pra gente começar, já que você já tá falando isso aí, aí. né, dos patrocínios e tal. @professora Érica Thier. É só colar lá no Insta. Cara, o Insta dela é muito foda. Eu acho muito legal o conteúdo. A gente vai falar sobre esse conteúdo, mas eu também vou explicar o porquê que eu quis te chamar aqui, Érica. Recentemente, os podcasts tomaram um susto aí, né? Porque assim, por que eu fiz uma analogia dos podcasts? Lembra na década de 90 o Disque Água? Tinha um em cada esquina. Sim. Aí no período do ano de 2000... Caralho de moto, desculpa aí. No ano de 2000, sei lá, vamos pensar, o que mais? Fala aí, Mourão, uma coisa que viralizou, tinha em tudo quanto é lugar. Já teve Lan House pra caramba. O que mais? Puta, teve tanta coisa, né, cara? Adegas. Agora, um tempo pra trás aí, alguns anos atrás, era adega também em cada esquina. E agora é podcast em cada lugar que você vai, né? E aí, no começo desse ano, a gente teve uma polêmica num dos maiores podcasts do Brasil, que um dos apresentadores citou uma situação ali que foi bem, bem complexa, que era uma situação falando de nazismo, essa situação. Eu não quero entrar nesse aspecto aí e diretamente nesse conteúdo, porque... Primeiro que eu acho que eu não tenho que ficar dando ibope pra esse tipo de coisa. Não, obviamente, eu não tô desmerecendo o programa, as pessoas que trabalham lá, mas há uma situação, eu acho que não cabe, não é a nossa proposta aqui. Mas me pôs a pensar um pouquinho qual é o nosso papel aqui como podcaster, vamos falar assim, ou youtuber, né, ou comunicador. É um processo de comunicação que a gente está fazendo aqui. E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu achei que isso estava um pouco ligado à educação. E aí depois a gente bateu um papo e eu acho que está totalmente ligado. O que você pensa sobre... vamos falar de território livre, de internet, e as pessoas terem livre-arbítrio para falar o que quiser? Pesado isso, né? Porque, assim, o que você acha sobre isso, assim? Já cheguei com os dois pés na porta de começo. Falar, né? Mas eu posso dar uma resposta meio palestrinha, não? Pra caralho. Pode, tudo Temos bem? uma garrafa de vinho aqui. A gente vai se divertir. Não, se estiver chato, você me avisa, que aí eu já encurto a resposta, tá? Você é da casa. Bom, é que eu não consigo falar sobre alguma coisa sem ter uma perspectiva, sabe, histórica, social, pra gente conseguir entender o porquê que a gente chegou aqui. Tá. Né? Então, primeiro eu penso que a Revolução Francesa, ó, de onde eu vou, hein? Não, bora, Tudo bem? bora. Eu pego uma bem com história. Tudo bem? Era uma das matérias que eu me dava bem. Então Você tá. fala, vem com matemática, a gente muda de assunto. Então tá. A Revolução Francesa, né, os pilares que a sustentaram, Tá. né, igualdade, liberdade, fraternidade, eles foram um marco, né, para a história do mundo, digamos assim. Porém, aquela liberdade expressa, né, ela nunca se concretizou realmente no sentido de posso fazer tudo o que eu quero a todo tempo. De qualquer forma. De qualquer forma, certo? Uhum. Tá. Pouco depois, a gente está numa linha histórica aí. Eu não Vamos sou nela. professora de história, tá? Eu sou analista do discurso, então eu vou muito pelo que a história diz, né, pra gente analisar. Top. E é muito legal porque um dos motivos do que tudo que está acontecendo, principalmente na internet, na minha opinião, é falta de interpretação de texto, que é péssima, né? Então, por isso que eu acho Pra bacana. você é um terror isso tudo, tudo, É um né? terror, exato.
E aí, a gente tem a formação dos estadunidenses que colocam na Constituição, a primeira emenda, né, da Constituição americana, que é super famosa, Liberdade. a qualquer preço, né? Obviamente que eu não vou me lembrar ao pé da letra, mas quer dizer alguma coisa do tipo... se o cidadão é livre para expressar aquilo que ele deseja a todo momento, o Estado não pode censurar e outro cidadão não pode cobrar que o Estado censure o terceiro. O terceiro, tá? Tá? Sim. Bom, tudo isso para a gente chegar na nossa formação, né, como povo. A gente ainda não se libertou, né, da colônia, certo? Totalmente, né? Eu penso nisso. A gente teve uma pseudo, né, abolição aí da escravatura que foi mais imposta pela colônia inglesa, e aí a princesa falou, quer que eu assine? Daqui. Não é à toa que fomos os últimos. 400 anos, né? País que mais viveu esse período. E ninguém se preocupou, né? Vai morar onde? Vai comer o quê? Onde vai ficar? E a gente colhe isso até hoje, certo? Total. Em 1824, a gente tem uma Constituição que fala, se eu não me engano, é o artigo 174, que fala o seguinte, teremos a liberdade de expressão, obviamente, de novo, não estou ao pé da letra, tá? Mas para o homem branco, alfabetizado. Então, já não é tão livre assim, essa liberdade de expressão. Tem coisa errada aí. Certo? Quando chega o governo do Getúlio, tem uma censura. Em 64, 67, ali, auge da ditadura, a galera, né, morrendo, sendo torturada, outros aí escondidos e fugindo do país por não poder falar, por não poder se expressar. A gestão ali do momento fala o seguinte, olha, até tem, eu vou liberar liberdade de expressão, desde que respeite o sistema ditatorial e os bons costumes. Como que a gente define o que é um bom costume e o que é um mau costume? Eu acho que o bom costume é aquilo que o branco elitista impunha. A favor, né, dele. Do sistema da época. Se a gente pegar, por exemplo, como cultura, né? Se uma cultura, por exemplo, vou falar de uma cultura que todo brasileiro, que todo ser humano entende, a cultura da alimentação. A cultura da alimentação do branco com a cultura da alimentação do escravo, do negro ou do imigrante, né? De pessoas que não ali pertenciam, aquilo talvez seria errado. Mas quando a gente fala nesse contexto de ditadura, a gente está falando dos princípios que a ditadura colocava, né? O cidadão de bem, a família, né? Que virou discurso idiota, tosco de hoje em dia. Né? Assim, sempre foi, hoje então, né, não tem mais lugar para isso. Enfim, só em 88 a gente tem, depois de toda essa luta, a nossa Constituição, artigo 5º, falando sobre a liberdade de expressão. Uhum. E que diz, nós somos livres, sim, para expressar aquilo que a gente deseja, para ir e vir, porém, nós devemos responder por isso. E ela diz também que não pode, em momento algum, levar em conta o anonimato. E aí a gente começa a entrar na internet. Por quê? Total. Quando ela abre... né? Hoje ainda, eu acho que a gente tem uma internet segregadora, sim, né? Devido à nossa desigualdade social. 33% da população brasileira não tem acesso à internet, seja por recurso, né, equipamento tecnológico, ou pela própria rede. Eu acho que isso ficou escancarado ao máximo na pandemia. A educação, me corrija se eu estiver errado, não sei se você sabe dessa situação. Parece que teve uma situação que teve um projeto de lei para que levasse inclusão digital para os alunos de baixa renda, as pessoas que não tinham acesso à internet, para não ficar sem educação. Aí o governo federal vetou,
né? Aí vai e volta. E aí teve uma situação em São Paulo que eu não sei se era discurso político, mas era a época ainda em um podcast que eu assisti do falecido Bruno Covas, que ele falou que São Paulo fez um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido também, que era para levar tablets do tudo, aí chegou e aí não tinha chip, não tinha 5G ou 4G, sei lá. Falou, pô, mas aí tem que abrir outra licitação, o processo é demorado. E aí você começa a olhar sobre tudo isso que acontece, você fala, parece que o mecanismo ele é feito para que ele não funcione, para você ter um argumento de deixa isso pra lá. É uma forma de exclusão por incompetência. Eu vou excluir o pobre, tipo assim. Não é incompetência, é estratégico. A gente sabe, ninguém é trouxa pra chegar num ponto desse. Mas assim, passa a incompetência. Do outro lado, fala, cara, como que você pensou em mandar um tablet sem conexão? Numa comunidade que talvez em determinados pontos não tenha nem energia elétrica. Faz sentido pra você? Aí a pessoa fala assim, talvez do outro lado, faz, vamos abrir uma licitação e em mais 6 meses a gente resolve. Que porra de negócio engessado, cara. Parece que é assim, né? Vamos fazer do jeito mais, né, desorganizado possível. Se pressas. a galera reclamar, aí a gente vê como é que remenda isso. Se passar, bom, passou com menos custo, né? Total, não sei. total. Eu penso Né? assim. Mas o resultado disso, dessa informação que você traz, que é sim verdadeira, relevante, FAPESP, BBC Brasil, todas falam, nós regredimos, né, a alfabetização em 2 anos. Pesado, né? Muito. E a gente só vai colher isso daqui 10, 15 anos, quando a gente precisar reestruturar, quando chegar, sabe, essa galera que está aí estudando, se preparando para compor aí economicamente a sociedade, é aí que a gente vai sentir. Eu falo que tudo isso é uma cadeia. A gente vai voltar lá já na questão do papel, mas é que a gente está entrando num assunto muito legal. Todo mundo sabe que o Sharks Podcast ele iniciou aqui para conversar com empresários. A Érica é uma empresária, também são pessoas... e eu acho que a denominação empresária no Brasil, ela distorce um pouquinho do que é o empresário do mundo. Né? Porque o empresário do Brasil, eu tiraria a palavra empresário para colocar sobrevivente. Porque é uma classe que muitas vezes as pessoas falam, você domina as outras classes. Não é exatamente assim. Porque muitas vezes o empresário também ele tem um lado de... ele criar, porque ele também já viveu um outro lado ali que ele não conseguia fazer as coisas dele. Não se conforma com determinada forma de imposição, de cultura, de ambiente de trabalho. E fala, cara, eu preciso criar alguma coisa mais livre. Tá? Então tem esse lado também. Existem os dois lados, ok? Mas o que eu queria dizer em relação a essa situação de empresário? A gente está saindo um pouco dessa atmosfera de conversa com empresários para conversar com pessoas. E assim, eu me senti na obrigação de trazer uma pessoa que eu entendo que tem que reverbera na internet uma comunicação muito positiva no sentido da educação, para a gente iniciar o ano de 2022, porque é meio que um discurso namastê, mas é o que eu planejo do nosso podcast e é o que eu espero para 2022, que a gente tenha um mundo um pouco mais igual, porque tá tão dilacerado, tá tão dividido, tá assim uma... Quem é da área ambiental sabe, tá uma vossoroca, aquela vala enorme, dividindo, sabe? Um mar assim, dividindo assim, tipo, de pessoas de um lado e pessoas do outro, e há um ataque muito grande. E a internet, ao mesmo tempo que a gente tem esse livre-arbítrio, eu acho que a gente tem que ter esse peso da responsabilidade de concordar e discordar, o peso da responsabilidade do que nós vamos dizer. Então, eu dou um exemplo. Se eu falar que esse é o melhor vinho do mundo, eu que sustente essa tese. Né? Se eu falar, por exemplo, que o Mourão é um fofo, eu que sustento essa tese. E eu juro que eu vou sustentar, porque ele é um fofo. E aí, acho que num contexto geral, eu acho que tudo que você fala, ela tem um peso. Principalmente quando você é um comunicador. Quando você é uma pessoa que você está falando para pessoas, não num diálogo. Já num diálogo você fere com palavras, imagina pessoas. Porque, por exemplo, se você entrar numa sala de aula e fizer um discurso que, de certa forma, você está agredindo um imigrante, você está agredindo uma classe social, ou você está agredindo uma religião,
Aquilo vai ferir diretamente uma pessoa. Será que você não tem um papel naquilo que você faz, naquilo que você fala? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas estão hoje... Eu acho que a gente ficou muito tempo com tudo engasgado. Ditadura. Mas eu acho que essa época... Aí eu vou ser polêmico. Essa época é um bando de arrombado. E eu vou entrar nesse assunto e vou explicar pra você o porquê. Cara, a gente nunca teve tão imediato nas coisas. A gente nunca quis tanto as coisas tão rápido na mão. E a gente, ao ponto de não ter aquilo rápido, a gente cobra de uma forma muito feroz. Não, mas por que que o meu presidente não foi eleito? É golpe? Foi fraude? Você arruma subterfúgios pra suprir o teu ego. Posso falar? Posso... Você pode me quebrar se você quiser. Posso me meter na sua? Você deve. Tá certíssimo, assim, no meu ponto Ufa. de vista, não, tranquilo. Mas, assim, tem um porquê, tem nome pra essas coisas, né? Eu não sei, diga lá. Bom, quando a gente estava falando da internet, quando a gente começa a usar, né, a classe média e alta, foi onde, né, mais ou menos eu parei. Sim. A gente percebe que que a gente vai falar, que a gente vai fazer. Eu posso falar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Você pode criar um perfil, você pode se colocar ou não se colocar, você pode mudar totalmente sua aparência e, enfim, você pode tudo muito, bem, e tá né? tudo bem, né? E aí começa a ter, sim, o discurso de ódio sendo propagado de várias formas, né? A própria ONU vem e se pronuncia e elege e coloca o discurso de ódio como um linchamento virtual. Ou seja, faz parte da cultura da violência. Então é super grave. E o que você acha, por exemplo, rapidinho, pegando o gancho no que você tá falando, tem algum... O que você enxerga, por exemplo, naquela pessoa que ela propaga o ódio dela na internet e de forma anônima ainda? Aí é o pior, né? Que ela vai se travestir de algo que aparentemente, talvez, na rua ela não é isso, e na internet ela vomita o ódio dela. Então, muito disso eu penso que está agregado ao tal do politicamente correto. Quanto mais subdesenvolvido é um país, mais leis ele precisa ter. As pessoas não usam, muitas vezes não consultam, mas nós temos um marco civil da internet, que é como se fosse aí a constituição da internet, para você saber o que você, até onde você se coloca, até onde o outro também se coloca, porque eu gosto do entendimento da liberdade francesa, que diz o seguinte: quanto mais o outro for livre, maior você será, né? Eu concordo. Quem fala isso é o Sartre. E pesquisem, gente, ele é maravilhoso, Jean-Paul Sartre. Por isso que eu trouxe ela. E aí, hoje a gente tem esse mesmo... Então, assim, como que eu vou dar um exemplo? Né? Quando eu estava falando primeiro do politicamente correto. Quando a gente tem, né, no século XXI, nanotecnologia... Ai, desculpa, mãe! A minha mãe falou que da última vez eu falei muito palavrão. Eu falei que hoje eu não ia falar. Então... Mas foi mal, mãe. Eu não vou falar. Não vou prometer, mas eu vou tentar. O meu escapou. O meu é voluntário. Quando a gente tem, no século XXI, nanotecnologia, mobilidade, enfim, né? A gente tem um sistema tecnológico absurdo. E a gente precisa colocar uma lei falando o seguinte: cara, o racismo é crime. Homofobia é crime. Significa que você não está... você está preservando, tentando, né, preservar aí as minorias, mas você não está mudando a forma de pensar das pessoas. Tá. E aí eu te respondo o que você me pergunta, porque eu acho que muito do que as pessoas colocam nas redes de forma anônima é como se fosse no churrascão lá em casa, na almoção de domingo, rola piadinha preconceituosa, o tio fala não sei o quê, sabe? Quando ele está num ambiente social, aqui eu não posso falar. Por quê? Porque aqui alguém pode vir e criar, buscar os seus direitos.
Entende? E isso acontece no Sim. mundo corporativo. A pessoa, quando ela se senta para conversar com outros empresários, eu já percebi isso, da pessoa ser o mais samaritano possível. Não, veja bem, aqui está o projeto, não sei o quê, isso aqui vai beneficiar tal coisa, isso aqui... Sabe, todo polido. Aí quando sai dali, inferno, bosta, blá, 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 blá. Ai, desculpa, tia, eu tô falando palavrão que eu não deveria. Como é que é o nome da sua mãe? Helen. Helen, me perdoe, eu vou me policiar, mas eu tenho um problema. Tá tudo bem, fique em paz. Então, mas vamos lá. Eu acho que assim, as pessoas... Isso é uma forma de se travestir para propagar o seu ódio. Porque aí eu acho que... Aí entra uma coisa que eu falo que o processo educacional, eu acho que ele vai mudar isso. Porque eu acho que ele está relacionado ao que a pessoa, no seu íntimo, ela quer ser. Eu acho que... Porque o ódio... A gente precisa tá ali. transformar, É isso. né? A gente precisa tentar... a educação, só de abrir um livro acadêmica, ela, infelizmente, assim, aqui hoje é pouco. Né? Não dá. Sim, sim. Né? Então, quando, por exemplo, eu dou essa aula sobre liberdade de expressão, para justamente chegar em tudo que está acontecendo, eu falo sempre para os meus alunos. Mais um ano eu tenho que falar sobre isso, que me deixa muito triste. A gente ainda não aprendeu, o limite é o respeito. Né? Então, quando falam, teve uma proposta muito trabalhada, cobrada em grandes vestibulares há uns 2 anos sobre o limite do humor. Né? Sim, quando começou o stand-up, na verdade quando começou não, quando o stand-up foi para as telas, porque o stand-up já existia há muito tempo. E ali começou, qual é o limite do humor? Lembro, me lembro sim. Alguns humoristas falaram coisas e tal. Que não tem limite, outros não, tem que ter um limite sim. E a redação é assim, né? Você tem que estar antenada em tudo, você tem que estar sabendo de tudo, você tem que saber até quem é a Jade Picon, porque eu nem sabia que a moça existia. Todos os meus alunos seguem e gostam. Uma coisa que você não sabe, nossa, ela não sabia. Sabe? Então você tem que estar ali tentando, né, fazer o melhor. E quando eu comecei a falar sobre isso, quando eu começo a dar essa aula, eu falo assim, gente, é muito difícil para que eu coloque isso para vocês, porque no meu mundo, que o meu marido fala que não existe, que é aquele mundo ideal, utópico, que pode ser mesmo, mas eu ainda acredito nele, é a minha utopia. Me too. Né? Eu acho um absurdo a gente ter que falar pro cara, estupro não é engraçado. Eu realmente não acho graça. Sabe? Total. Piada com nazistas, piada com negros. Por que eu vou falar piadas que homofóbicas. O limite é quando o outro não riu, aí não é piada? Isso não é engraçado. Eu acho que assim, sabe? Quando você tem estatísticas reais que pessoas morrem por piadas, ela deixa de ser engraçada. Quando você... Eu acho que o limite... Não, nem que não tenha, sabe? Mas é que a gente sabe que tem. A gente não aprendeu ainda, tudo bem, como eu te falei. 88 pra cá, não tem 40 anos. Eu espero muito que... A gente é muito jovem. Estejamos aprendendo e no processo de, né, aprendizagem. Mas eu não consigo entender a gente ter inseminação artificial, a gente ter o carro andando sozinho, a gente ter, sabe, carro elétrico, a gente ter uma parafernália e a gente não se deu conta de respeito. Porque eu acho que as duas coisas andam em paralelo, mas em desproporção. Eu acho que é mais ou menos assim, uma corrida entre o Usain Bolt e Eduardo Amadeu. Saca? Tipo, é o Danone, gente. É o nome vulgo dele, Danone, tá? É mais ou menos isso. É a mesma coisa que eu fizer... Eu vou pegar um outro exemplo. É a mesma coisa que eu nadar com o Michael Phelps. Sim. Saca? Tipo, o mundo tá avançando de uma forma tão rápida que a educação não tá acompanhando. A educação tá ficando para trás. E aí as pessoas falam assim... eu ouço muito essa juventude, quando eu falei lá, juventude é muito pau no cu, é muito não sei o quê, porque eu acho que está muito relacionado ao seguinte, tem isso, eu vivo disso. As pessoas estão ficando preguiçosas de se interessar em ler, buscar conteúdo e entender o porquê. Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando, e são grandes amigos meus, eles não são... racistas, nada disso. A gente entrou num tema vindo de São Paulo pra cá, sobre racismo estrutural. A gente conversando, existe, não existe?
Aí eles, não, cara, eu acho que não é bem assim. Eu falei, cara, como não? As estatísticas mostram. E aí a gente voltando de carro de São Paulo, eu comecei a abrir conteúdos e falei, cara, olha, tem estatística, tem conteúdo. Existe um racismo estrutural. Existem alguns problemas. E os caras, não, eu falei, cara, mas... Eu lembro de um episódio de um podcast que a Gabriela Prioli, a Gabi Prioli participou, e ela falou, tá, mas quais são os números? Cadê os dados? Né? E as pessoas meio que, se exploda, quer dizer que eu só posso falar em cima de dados. Depende, se você falar como um comunicador, eu não posso, por exemplo, chegar aqui no podcast e falar, boa noite, pessoal, eu queria falar para vocês que a guerra na Ucrânia não está ocorrendo. Aquilo tudo é uma montagem feita num programa e jogaram num canal de Minecraft e o que você está vendo é tudo pixelado e aquilo não existe. Fique conosco. Não é assim. Então... Eu fui longe. Foi longe, mas não é assim. Não é. Mas a gente tem que começar a separar, começar a entender o que é fato e o que é opinião. Né? Tá, perfeito. Então, assim, e aí que mora o perigo muitas vezes, porque a gente tem a modernidade, e aí quem fala é um cara que eu sou apaixonada, chamado Zygmunt Bauman, é um pensador polonês, sociólogo, ferrado, um dos melhores que existem. Assim. Tô falando, esse programa é conteúdo puro, sem o Emerson aqui ele é melhor ainda. Não, Emerson, saudades, a gente faz uma terceira com você. Tá? Com certeza, você é da casa. O mundo concreto, ele tinha valores muito sólidos. Então, a gente tinha, assim, o conceito de verdade, de mentira, que constituem... Fato é fato. A gente tinha até um dito, né? Contra fatos, não há argumentos, certo? E aí, a gente tem uma ruptura. Que o Bauman, ele vai chamar de modernidade líquida. Tá. Né? Tem um outro pensador chamado Lyotard, que ele fala num livro O Fim das Metanarrativas. Metanarrativa é quando você conta uma história dentro da história. Sim. Então, eu abro um livro de história sobre a Revolução Industrial. É uma metanarrativa. Sim. E ele falava que a gente estava perdendo isso, que, na verdade, o que eles estão querendo dizer é a mesma coisa, mas cada um tem um jeito aí de se expressar. E o Bauman, que eu gosto muito, ele fala que essa liquidez é o que possibilita a gente não criar laços, não se comprometer, viver o hoje, né? O agora, é o preciosismo, né? E ele fala um pouco sobre o agorismo, né? Agorismo. E aí... cria-se um fenômeno que em 2016 foi a palavra mais usada no mundo, segundo Harvard, que é a pós-verdade. O que é a pós-verdade? É quando a informação chega para o sujeito, ele lê aquela informação, né? E a leitura, eu estou falando visual, né? A escrita, você ouvir, enfim, a informação chega para você e você é um todo de representações, de hábitos culturais, educacionais, a galera que você dá um rolê, os livros que você lê, os filmes que você assiste, enfim, né? E aquilo tudo, toda aquela sua representação, ela é que vai direcionar se aquela informação é verdadeira ou não. Tá. Por isso que é pós-verdade, né? Agora, quando é perigoso, quando a gente começa a questionar dados, fatos. Sim, se é um total. fato, por exemplo, a Terra plana. Por exemplo, a questão da vacina, né? Que vai ter chip, que vai virar não sei o que lá, enfim. E existe uma representação dentro dessa pessoa, muitas vezes dentro dos grupos que ela convive, porque, o sujeito do século XXI, esse homem líquido que o Bauman fala, ele é um sujeito de pertencimento, ele busca pertencer. Mas você não acha que, por exemplo, assim, ó, eu vou pegar um exemplo que você falou, um deles, a vacina. Quando você propaga uma inverdade,
que talvez na mente daquela pessoa seja algo que ela acredita e que por amizades, influências, conteúdo, tudo que ela consome, o que ela vive, aí ela acha que aquilo é uma verdade e ela propaga aquilo. Aquilo acho que você não acha que chega num ponto que ele vai além de um desvio padrão, do sentido de, pô, eu posso ir até aqui, tipo, por exemplo, eu poderia contestar a agilidade que foi feita essa vacina. Poderia chegar e falar, porra, cara, mas peraí, mano, eu vou tomar esse negócio aí, o negócio foi feito em um ano. Os caras falam que vacina é feito em 7 anos. Beleza, em 7 anos, quando você tem tempo, quando você pode desenvolver pesquisa. Agora nós estamos numa pandemia. Para tudo e se concentra naquilo. Inclusive, concentração Financeira, total, né? tudo. Todas as concentrações. Tem um porquê. Tem um porquê. Exato. Aí quando você vai justificar isso, não, veja bem, eu não. Ó, mas isso aqui, como foi falado lá, né? Quem tomou vacina tem possibilidade de pegar AIDS e tal. Eu tava vendo uma coisa legal, olha que interessante isso. Era um outro tema, mas está relacionado à forma com que as coisas são propagadas na internet. Teve uma pesquisa que saiu um tempo atrás, eu me interesso muito sobre o assunto, a galera do canal aqui sabe, eu me interesso demais sobre o assunto cannabis, por que será, né? Não escondo isso de ninguém, mas era um assunto assim, que a cannabis talvez poderia ajudar no combate, isso era o enunciado da reportagem. A manchete, que poderia combater o coronavírus. Na verdade, aí foi acho que o canal 12, o Will do canal 12, um canal muito legal. E eles pesquisando, né? Ali ele falou, olha, como é que funciona isso? Você que é um pesquisador, você pode publicar uma tese, que é aquilo que você está iniciando uma pesquisa que você acha. Tem uma plataforma online, não me lembro como é que ele falou, que você... tô pesquisando que o vinho ele é bom para as articulações. Eu tô começando a estudar isso. Ele publica, mas aquilo ainda é prévio. E a galera pega esse conteúdo e coloca como se fosse uma verdade. Só que 99,9 ali daquelas publicações não vão para frente. Mas é um processo da educação. Quando você vai criar um artigo científico, alguma coisa, você publica ali e dali você vai estudar para chegar no final no resultado. Não é. É o início de um processo. Por exemplo, quando eu estava no mestrado, nós temos um calendário de publicações, né? E assim, você tem 3 anos para desenvolver a sua dissertação. Então, nos primeiros 6 meses você já precisa publicar. E eu acabei, né, de começar. Eu tô ali... Sim, você está desenvolvendo o seu conteúdo ainda. Então, pode ser que naquele momento você tenha aquele dado, aquela situação. E que daqui... no final, da pesquisa, quando você vai lá para a banca, pode ser que isso tenha alterado. Tá tudo bem. Então, a mas ciência aí. compreende Então, mas isso. é aí que é o ponto. Quando você pega dali e você coloca aquilo como uma reportagem, quando você coloca aquilo como extra, maconha salva do Covid. Não, mas quem é que coloca? Então, aí a gente vai chegar no ponto. Quem é que coloca? É o leitor. Não, certo? peraí. Assim, ó. Eu entro num portal de notícias e vejo o seguinte, como você falou, título? Manchete, a seguinte manchete. Estudos apontam que maconha, eles colocam, né? Estudos apontam que maconha previne Covid. Tá. As pessoas vão começar a sair fumando maconha. Mas você leu o corpo da notícia? Esse é o problema. Aí tá o problema da educação que eu falo. Então, é isso que eu tô te Estamos colocando. chegando no conteúdo. Sim. O leitor, quando eu falo para os alunos que eles são muitos, né? A geração de leitores de Twitter. Porque, isso, né, é uma informação Érica, curta, rápida, né? E, o cara vive de like, é a indústria dos likes. Só um minutinho. Ela está falando de uma forma educada e eu vou passar a minha visão disso. Você é um bosta. Não. Ponto. Não. Eu, Eduardo. Não você. Eu. Lembra quando eu falei lá no começo? Pô, essa geração é não sei o quê? Que pega o enunciado de qualquer coisa e pronto. Vomita aquilo. Então. E sabe onde é o pior disso? Rapidinho.
é você ver pessoas de grande influência na internet, alguns políticos, alguns influenciadores digitais, propagando isso. Aí entra a chover aquilo na massa. Sim, A sua ideia distorcida da coisa. sim. Muitas vezes. Então, aí eu acho que a gente pode falar de vários vieses, né? Eu acho que o primeiro Bora é neles. assim. Tem vinho ainda. Você nem tá bebendo. Não, tô devagar aqui. Eu estou Então eu aqui, ó. resolvo. Morão, bora? Eu vou ficar falando aqui. Nossa. Eu acho que quando você escolhe, por qualquer motivo que seja, se colocar socialmente como um agente de linguagem, e qualquer pessoa, né, é um agente de linguagem, nós só somos o que somos porque falamos, porque nos expressamos. Total. Então, assim, vou pegar o caso, de um médico. Quando o médico, ele vai consultar o paciente, vai se Sim. consultar a ele, estão os dois ali, ele está tentando colocar o que ele tem tecnicamente. O diagnóstico dele. Exato. Não o diagnóstico final, mas algumas possibilidades. Naquele momento, Sim. exato. Quando esse médico, ele vai... Ele Fica na vai boa. para o Instagram e ele abre um perfil e aí ele começa a dar dicas disso, daquilo. Aí ele começa a estar numa outra área. Ele é um sujeito de linguagem, Total. todos nós somos, mas quando você se coloca numa mídia digital, por exemplo, e ali você vai começar a falar com o outro, faça isso, porque querendo ou não, a grosso modo é isso que acontece. Faça isso, faça aquilo. Você sim começa a participar do olhar, da construção do pensamento daquela pessoa, do Total. seu seguidor ali. Total. Certo? Total. E aí que tá o lance. Quando essa pessoa que está produzindo conteúdo, seja um youtuber, sei lá, um influenciador aí, fala, não, mas eu não sou Ou influenciadora. um podcaster? Eu não sou influenciadora, tá, gente? Eu tô só aqui falando o que eu acho. Você não é obrigado a seguir ou não. Então, querido, a gente precisa conversar um pouquinho. Porque você é alguém que tem, sim, uma informação técnica, né? Você tá quase tipo ali num púlpito, você tá falando pra massa. Exato. Então, talvez você não esteja no canal legal para você falar. Porque as pessoas ainda, a gente precisa conversar sobre o que é opinião e o que é um fato, certo? E aí, não existe como você falar assim, mas eu não influencio. Qualquer um influencia. Total, Né? total. No seu O trabalho, outro no dia a dia, total. E quando você se expõe digitalmente, isso ganha uma proporção gigante, Muito. né? Então, Pra quantas pessoas a gente acha que a gente tá falando? Ah, no momento a gente tá com X pessoas ao vivo. Mas esse vídeo, ele fica na internet sim, perpetuando. As Sim. pessoas... Eu mesmo já consumi conteúdo da internet de 10 anos atrás. sim, Então, ou seja, o que eu falar hoje aqui, ele vai ter um peso daqui a muitos anos. sim. É isso que as pessoas não percebem. Exato. E quando você... sabe aquele lance do... O print é eterno? Ah, mas ele apagou, Sim, né? exato, Não tem mas o lance print do é eterno. print é eterno, né? Sim. Que virou até um meme e Uhum. tal. Eu vou pegar isso como uma metáfora, né? Para dizer o seguinte, que primeiro, você não consegue viver sozinho, né? O homem, né? O Aristóteles falava, né? Sim. O homem é um bicho social, ele Sim. é coletivo, né? Não tem como. Então, quando a pessoa fala assim, esses dias eu estava dando aula sobre isso, e aí eu mostrei a reportagem de uma pessoa indignada, putíssima, assim, falando, é um absurdo, eu me preparei para essa prova, uma pessoa da área da saúde, e agora não me deixam fazer o concurso porque eu não estou vacinada, porque eu não apresentei lá o cartão da vacina, não sei o que lá. Estão tolhindo a minha liberdade, não sei o que, não sei o que. Então, funciona assim. Eu não sou a favor de você... Vamos pegar, amarrar o Danone e vem gente, vacina. Vacina. Eu não sou a favor Concordo, disso. concordo. Né? Porque a sua liberdade é do tamanho da minha. Exato. Lembra do Sartre? Sim, Então, sim. a gente usa ele até hoje. Isso significa que, se você não quer se vacinar, tá tudo bem.
Mas eu não sou obrigada a também querer ficar perto de você que não está vacinado. É isso. E aí a gente começa a Arque ver... com as consequências. Exato. Que a pessoa ela não consegue, isso é um fenômeno pós-moderno, ter um mínimo ali, sabe, de, vou dizer empatia, mas talvez não seja o melhor dos termos, um altruísmo talvez, porque o lance Acho do, que um altruísmo cai bem ali. o lance do altruísmo é o seguinte, para quem não conhece esse termo, é o seguinte, então, eu vou plantar um jequitibá, tá, da sua área aí. Quanto tempo? Jequitibá, maravilhoso, né? Gigante, Sim. dá sombra pra caramba, ajuda o meio, enfim, o homem, né? Quanto tempo demora para ele chegar no seu ápice? Anos, anos e anos. Com certeza eu não vou ver. Uhum. Com certeza o meu filho, sei lá, o seu filho, eu não tenho filhos, mas o filho do Danone. Sentiu uma alfinetada, Morão? Não, não. Não, nem quero. Não verão, certo? Tá. Então por que eu vou fazer alguma coisa que eu não vou ver? Porque você tá pensando no grupo. Então, caramba, se você não quer tomar a porcaria da vacina por você, tome pelo grupo. A situação pandêmica, ela é pandêmica porque é global, certo? É assim, eu respeito se você não quer, por N motivos, Eu acho que se fosse uma situação que aí, só pra eu interferisse só finalizar, você, ok. a pessoa Desculpa. acha que isso é tolir a liberdade. É por isso que eu falo assim, eu acho que se as pessoas confundem um pouco o seu direito, mas elas não entendem que a sua liberdade, ela tá atrapalhando a vida de outras pessoas. Então, tipo assim, beleza, eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser. Isso tá claro. Eu tenho a liberdade de tomar ou não a vacina. Isso tá óbvio. Mas a partir do momento que isso interfere na vida de outra pessoa, Exato. você precisa ter o Chegou contrassenso. a minha liberdade. Exatamente. Que tem o mesmo peso da sua. Exatamente. Né? Eu acho que tu. Então, mas, aí a gente vai voltar para uma coisa que é o meu achismo. Que aí uma especialista pode me ajudar. Não, eu também tô cheia Não, dos não, não, achismos, não, não. tá? Mas você vai entender porque eu quero usar a palavra educação. Eu sempre cito isso, Érica, eu citei isso no outro podcast, eu vou falar de novo aqui. Eu era, com 17 anos, eu era um jovem, e eu não sei como eu me lembro disso ainda, mas é muito legal, na verdade é uma lembrança muito profunda pra mim. Eu tive um professor aqui em Mogi das Cruzes, um professor de química chamado Harano, um cara fantástico no Washington Luiz, e eu era muito impetulante, batia de frente com ele porque ele tinha uma metodologia. Né? E ele acreditava naquela metodologia. E eu, de uma certa forma, tentava burlar a metodologia dele, tentar com argumentos e tal. E um dia ele, impacientemente, de forma educada, ele falou: Geniozinho, eu vou explicar uma coisa pra você. Você precisa passar por... chegar a fazer três situações muito importantes na sua vida pra gente conseguir começar a dialogar sobre o que você quer. Primeiro de tudo, Geniozinho, você tem que escutar mais e falar menos. É por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, escutar mais e falar menos. Aí ele mostrou a mão dele, assim, o dedo dele era torto, assim. Ele falou: Geniozinho, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um calo. O calo é porque eu pratico muito, Geniozinho. Então, acho que assim, Geniozinho tem que, depois de ouvir bastante, absorver, pratica, né, Geniozinho? Pratica, entende, procura entender, praticar. Isso é muito importante. Aí, Geniozinho vai ter condições de conversar comigo. Quando o Geniozinho escutar, praticar, a gente conversa. Mais alguma coisa? Aí eu fiquei... Travado. Eu parecia uma estátua, eu fiquei paralisado e ele tinha razão. Eu acho que assim, as pessoas hoje... eu tive uma discussão com uma pessoa que eu respeito muito, a gente... Não é que a gente é amigo ou não é amigo. Se um dia ele vê esse conteúdo aqui, ele é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, um carinho enorme. Eu acompanho nos bastidores o sucesso dele, é um cara que... me parte um pouco o coração falar dele porque é uma pessoa que eu tenho muito bem, assim. Eu não vou citar nomes, não vou entrar nisso. Mas eu lembro que uma vez quando começou a política, a gente conversando, internet, grupos de amigos, o seguinte assunto foi: pô, a gente tem que fazer o lockdown vertical.
Só que eu tava vendo reportagens, assistindo, todo mundo tava vidrado na televisão ali, tentando entender um pouco a pandemia. Eu tinha uma empresa, tenho uma empresa, tava preocupado com os funcionários, com tudo. Muito E aí eu novo. fui e postei pra ele assim, eu falei, cara, eu acho que não é esse o caminho. Porque eu tinha ouvido umas reportagens falando que a Itália tentou lockdown vertical e tal. E aí eu comecei a me preocupar com aquilo, e opinei, mas entre amigos, num nicho muito pequeno, sabe? Num coletivo muito pequeno. E ele me atacou. E ele me atacou como a internet ataca hoje. Não, mas qual é o teu conteúdo? Qual é o teu embasamento e tal? Eu, cara, não existe um embasamento, um conteúdo tão complexo quanto a isso pro momento para eu poder te passar. Aí ele veio num outro ponto, ele falou, porque você... Quem não sabe, eu já fui professor, eu não sou professor. Eu lecionei durante 6 anos, né, curso técnico. E ele falou, você já deu aula, você deveria saber, porque você tem que ter conteúdo e tal. Eu falei, cara, estamos conversando entre amigos. Aqui eu só estou expondo minha opinião. Com base naquilo que eu não vou sair e abrir um canal do YouTube, eu vou sair na rua com o megafone falando uma coisa que eu não sei. É diferente. Mas é a forma do ataque. E a forma que depois, com o tempo, eu fui absorvendo o conteúdo, me educando sobre o assunto. Só que aí já era tarde porque a gente teve uma discussão da ponto de eu não ter mais interesse de conversar com ele. Isso acontece muito com as pessoas. Então eu acho que toda essa discussão que a gente está tendo, papel de um podcast, papel da comunicação, até mesmo de um stories que você faz, a gente tem que ter o peso e se eu vou fazer um discurso ou se eu vou gerar um conteúdo, eu tenho que ter um mínimo de educação sobre aquilo. Educação que eu digo é conhecimento. Porque senão, eu tô muitas vezes quando as pessoas estão lá pelo ódio. Aparece um cara na internet e cita que o Passo de Los Andes é um lixo e vomita aquilo. Com que base? Porque ele tomou uma garrafa e não gostou? Da onde veio a origem, tal, Mas, uma assim, série de fatores? A Adoro gente tem quando você que fala, tomar... fala, puta, eu vou tomar uma invertida. Não. Não? É Ufa. só pra colocar um Morão deve outro passar por isso. ponto, assim. Ares. Ai, tá até coçando a cabeça ali. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente também fica amedrontado, né? Sim, por falar. sim. Me deu Porque, medo. assim, Me deu medo. Não nesse sentido. Não, mas Por exemplo, sabe se eu por que falar- rapidinho que me deu medo? O medo de abrir um podcast. Me deu muito medo. Sim, Hoje eu não tenho mais, mas me deu no passado. Vinho colaborou. porque eu penso assim, então eu não vou poder falar que eu não gosto do vinho só porque eu não tenho um dado? Pode, mas deixe claro que é a sua opinião. Isso, então, é aí. É uma questão, é uma um opinião. fato. Então, mas as pessoas hoje, e eu acho que isso, posso estar errado, Érica, mas eu acho que isso está relacionado à educação. Claro. Porque a educação, caramba, eu dei uma dentro, hein? A educação... O que não tá, né? Sim, assim, então, porque, cara, você vai Você falar alguma coisa... consegue perceber que as grandes nações, economicamente desenvolvidas, também têm índices educacionais fantásticos. Então, não é à toa, né? Total. Tá tudo ligado à educação e não é interesse E pros tem uma nossos coisa, governantes e que tem ela uma coisa seja também boa, que né? eu fiz uma analogia aqui super rápida e eu acho que vale uma reflexão sobre isso. Quando eu brinquei, eu falei, do vinho, né? Tô aqui e tal. Muitas pessoas falam, eu estava bêbado quando eu falei. Brother, então não bebe. Se não sabe brincar, não desce pro play. Tipo assim, eu tô tomando vinho aqui, tô super feliz. Eu prometo tomar essa garrafa sem problema nenhum. Né? A Érica não está me ajudando, mas eu estou aqui firme e forte. Mas eu acho que num contexto geral, eu acho que a gente usa de muitas muletas para justificar o injustificável. A nossa postura. A nossa postura, porque é algo injustificável, é algo rebelde. Então assim, eu acho que tudo é um processo. Você pode gostar, concordar ou não, isso é seu livre-arbítrio. Concordo com o que o comunicador falou, ou não Ou concordo plenamente. Tá tudo bem. Gosto daquela fonte, mas não gosto dessa. Isso, e tá tudo Tá bem. ótimo. A questão é, quando você começa a disseminar um conteúdo com ódio, com agressões, que reverbere de uma forma de ataque a alguém. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um post, foi outubro do ano passado, mais ou menos. Eu me lembro, foi pesado isso. Eu fiz um post
E eu fui fazer uma comunicação, tipo, mais ou menos assim. Eu vou antes da tecla SAP e depois da tecla SAP. Antes da tecla SAP era: pessoal, se vocês não seguirem, se vocês não assistirem esse vídeo, vocês vão vacilar. Legal? Tecla SAP. Mano, vocês são um bando de otários se vocês não seguirem isso. Tipo, era um conteúdo que eu achei animal. De uma pessoa que ia vir aqui, eu usei a palavra otário. Uma amiga minha mandou uma mensagem e falou: Edu, pô, cara, acho que isso não é legal, isso não é teu. Tipo, mais que você fale uns palavrões, não tem por que você chamar as pessoas de otário, assim, tipo, na hora eu apaguei. Não fiz uma retratação porque eu achei que não cabia, mas se coubesse eu faria sem problema nenhum. Eu só apaguei o post, tipo, refiz ele. Olha, vocês vão estar vacilando se não fizerem e tal. Tipo, é a forma com que a gente fala. Então, tipo, eu poderia chegar e falar muito bem: eu tô tomando um vinho aqui, não existe racismo estrutural, não existe, esse negócio de educação é balela, tá tudo super bem, e a Érica não sabe de porra nenhuma, foda-se, viro a mesa e vou embora. Sim. Sabe, tipo, é isso que tá acontecendo no mundo. E eu acho que também há um ataque ideológico que ele está infligindo barreiras. É mais ou menos como a guerra, né? Eu não vou entrar nos aspectos de guerra, mas é mais ou menos assim o que a TV transmite. Rússia diz que está fazendo uma ação humanitária, né? Está reorganizando um país que estava à beira do nazismo. O país fala: cara, vocês estão bombardeando lugares de civis. Então a gente está naquela guerra de narrativas, né? E as pessoas tiram opiniões daquilo e põem na internet por viés ideológicos. Então, isso é a pós-verdade. Sim, puta, ela me quebrou em uma só, e é verdade. Eu não tenho o que isso. falar mais. Você falou Não, tudo. isso Emerson, cadê você aqui? Peraí. Não. Emerson, cadê você aqui pra passar vergonha comigo? Não Porque ela é tá vergonha, apavorando. Não, é isso É mesmo, isso, não, você tem entendeu? razão, você tem razão. A pessoa, ela coloca, não porque ela ache que aquilo é uma inverdade, né? É aquilo que ela acredita, certo? Então, você tá falando, você tá mostrando, você tá comprovando. E a pessoa ainda, ela fala: não, mas eu, por Sabe exemplo, Pode falar. eu fui coordenadora em uma escola tradicional aqui de Mogi por um tempo, e eu atendi uma mãe uma vez pedindo para que o filho saísse da aula de biologia quando fosse falar sobre Darwin, pelo viés religioso. Religioso. Sim. Seria uma ideologia religiosa. Uma ideologia, sim, um fanatismo religioso. Sim. E aí você fala: olha, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas assim, você vai, sabe, tirar o seu filho, de repente, de aprender, de entender o que a ciência fala, né? A gente não vai, sabe, colocar alguma coisa que seja ainda uma mentira, alguma coisa, não. É só informação acadêmica. Aqui é uma escola, tal. Não, mas mesmo assim, ok. Né? Porque é a decisão do tutor. Sim. Mas você entende aonde a gente chega? Sim, Assim, entendo, quando a gente começa a falar do papel da educação, ela mexe com o todo, com o corpo, com o tecido social. Entende? Sim. Tem um outro... Sou a chata dos pensadores, né? Mas tem que mandar ver, porque depois eu vou... bastante, assim. De verdade, eu vou rever o programa depois, vou pesquisar e eu vou atrás. Eu amo isso. Isso é demais. Tem um pensador chamado Durkheim, Emile Durkheim, que ele tem uma teoria chamada de fato social. Então, o que é um fato? É uma verdade, né? É um fato. E por que ele é social e não é só um fato? Porque para que ele exista, depende do comportamento dos indivíduos que compõem a sociedade. Que estão Por ali... exemplo, a violência. Por que na Suécia o índice é bem menor do que o Brasil? Porque lá não é um fato social. Certo? Sim. Por que na Dinamarca fechou presídio? Certo? Sim. Então, a nossa violência, ela existe porque o corpo, segundo Durkheim, a pratica. A partir do momento que a gente parar, não é mais um fato. Por Sim. isso que é um fato social. Sim. Certo? E essa postura que nós temos, ela é um fato social. Hoje ela é verdade,
Mas ela é verdade porque nós deixamos que isso que aconteça. nós meio Certo? que moldamos essa verdade. Sim. Né? Eu dou um exemplo disso, tinha muito de esses negócios de Reels. Eu não sou muito bom de internet, assim, mas seria o mesmo que o TikTok, né? Os vídeos de Reels. Putz, eu não manjo muito de O TikTok, Reels eu seria nem aqueles tenho vídeos. TikTok. Mas é igual que seriam os vídeos que Eu você vai preciso passando ter. rápido. Meus alunos já me deram umas... Mas vai vendo Umas a ideia broncas. disso. Seria conteúdo rápido. Eu teve uma época que eu comecei a ver uns conteúdos e parece que quando você para mais naquele conteúdo, ele começa a mais chover aquilo. Algoritmo. É algoritmo, né? Algoritmo, na minha concepção, seria Satanás na Terra. Porque eu falo aqui, daqui a pouco tá no meu celular. Sim. Vamos lá. Eu lembro que uma época eu tava vendo muito vídeo, e isso era de um pedaço do Rio de Janeiro, eu não sei exatamente que região do Rio, de alguns, vamos chamar de jovens infratores, né? Que eles roubavam, então a pessoa tava ali no ponto de ônibus, eles roubavam colar, relógio, celular, e saia correndo, eles estavam cheirando cola, né? Seriam os vulgos noinhas, né? E aí você entrava nos comentários e assim, essa é a sociedade, isso tem que acabar, por isso que eu sou a favor da pena de morte, por isso que eu não sou não sei o quê. É um discurso muito raso quando você faz ele dentro do seu apartamento, num ar-condicionado, com uma vida estável. Raso e cruel. Né? Raso e cruel. Eu não estou defendendo a violência, mas aí quando você defende que aquilo que ele está falando de defesas de argumentos, tá? Quando você defende e fala, cara, desculpa, seu discurso é raso, automaticamente na mente daquele ser humano que não é educado, que aí eu falo que sempre passa pelo processo de educação, automaticamente para essa pessoa você está defendendo o bandido. Não, cara, eu não tô defendendo, mas ele não tá ali porque ele quer. Tipo assim, é mais ou menos assim na mente do cara que tá lá no ar-condicionado, resmungando da vida, do nóia que tá na rua roubando. Ele pensa assim, que o nóia ele acorda cedo. Imagina o nóia acordando cedo, assim. Ele fala assim, espreguiçou. Eu vou fazer toda a encenação, porque eu acho que eu vou conseguir um papel até em teatro. Você faz ali, aí ele abre a janela da comunidade. Aí ele vê tiroteio, tudo, ele fala, que dia lindo. Vou cheirar uma cola. Vou cheirar uma cola. Aí ele pega a cola. Olha que poético, ele pega a cola. Eu vou fazer melhor. Vamos tirar isso, vai virar um corte, e aí você tá ferrado. Aí eu vou fazer melhor. Alá, carnavalzinho do clube de campo. Foda-se. Ele pega a colinha do noinha Playboy, ele faz assim, ó, ele cheira na camiseta, assim, ó. Aí ele cheira a colinha dele. Aí eu tenho que falar, cara. Eu vi isso, brother. Eu vi isso. Aí ele cheira a colinha dele e ele fala assim, agora eu vou ali no terminal central roubar a corrente da tiazinha. Por prazer. E depois eu vou cheirar mais cola. Brother, não é assim a vida. O cara ele tá ali porque muitas vezes o pai ele nem sabe quem é. A mãe ou tá trabalhando, ou tá fazendo alguma coisa, ou talvez esteja pior do que ele, por uma série de assuntos. Esse cara é estratificado. Exatamente. Né? E aí ele convive com uma pessoa, com uma comunidade, com uma galera, e ele nunca, grava isso, ele nunca teve uma oportunidade, alguém chegou e falou pra ele, amigão, você tem duas opções na vida, ou você vai cheirar cola lá na rua, ou você vem aqui que eu vou te arrumar um emprego, que você vai chegar na faculdade e você pode ser um deputado. Ninguém chega assim para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas chega e falam como você faz na sua casa para sua visita. Quer uma breja? A gente atrai pessoas com aquilo que nos atrai mais fácil. Então ali é socialização e tal. E faz a pessoa... E aí o moleque ele entra nesse mundo e aí ele vê um monte de coisa. Eu falei do pertencimento? Sim, exato, é isso. Que eu falei que é a era do pertencimento. Quando... Vou pegar outra situação, tá? Você já deve conhecer, ter ouvido falar de alguém que veste a camisa da escola de samba, que... Total! Minha mãe nasceu em escola de samba. Meu pai nasceu. Assim, a prestação, aquele puta esforço. Fala, gente, por que ele faz isso e tal? Pelo pertencimento. Porque muitas vezes, e a maior parte das vezes, esse cara... Dentro, assim, socialmente falando, ele é invisibilizado.
Na escola, ele é parte daquilo, né? Sim. Ele precisa ir aos ensaios. Se ele não vai, a galera sente falta. Cobra, faça Cobra. parte. Ele tem uma postura, ele é super engajado, ele é alguém, né? Ele se sente parte daquele grupo. Então, é óbvio que ele vai abrir mão muitas vezes de outras coisas importantes para comprar a fantasia, porque é um momento que ele tá na família dele. E sabe uma E falsa isso verdade? Pode ir lá, entra pode ir lá. nesse lance do crime, Sim, sim. né? Porque você fala, gente, mas por que que entrou? Né? Ai, ninguém falou É pra muito ele. fácil o discurso do É. outro lado. E sabe uma coisa que eu vejo também em relação a isso? Isso vale pra torcida organizada, Sim, isso vale pra, total. sabe? Que é o pertencimento E é uma que teoria você tá do falando. Nietzsche também, Não, tá, gente? mas Chamada Moral do Rebanho. É total. Pesquisem. Não, é total. Mas eu acho que assim, além disso também, o outro lado, pela desinformação ou pela preguiça de não ter educação, é muito mais fácil ele argumentar isso, porque ele também tem um determinado medo de que aquela pessoa vire um competidor com ele. Porque, tipo assim, eu fico pensando o seguinte, beleza, eu aqui, um branco, tá ligado? Tipo, empresário, conversando com uma branca, empresário, sobre racismo. Por exemplo, discurso não sei o quê, tal, mas por que não tem um negro aqui na mesa conversando? Cara, já tivemos, queremos ter mais, o programa é aberto, eu não tenho distinção de raça, cor, credo, nada, eu quero que todo mundo venha, que todo mundo fale e todo mundo converse. Aqui é divergência de opiniões, entendimento, diálogo. Diálogo, aqui é diálogo. Mas eu acho que num contexto geral, eu fico pensando talvez nessas pessoas de apartamento, aquela galera que tipo, não quero tal papo, tal. Tipo, fala, mano, imagina se essa galera começar a competir comigo. Também tem o... Eu falo que não é a palavra medo, é ser covarde. É a covardia. A covardia no sentido, você vai entender assim, ó. A covardia no sentido de, beleza, então vamos fazer um mundo mais igualitário. Por que eu tô falando isso? Porque eu tive uma conversa com um amigo também, eu sou totalmente anônimo com os meus amigos, eu não sou o cara que dedura os amigos, né? Mas foi uma conversa mais ou menos sobre o lance de privatizações, né? Pô, privatização, privatiza educação, privatiza... Falei, cara, beleza, uma coisa é você privatizar uma educação numa cidade, centro de São Paulo, quem que não vai querer pegar uma escola ali particular e ganhar uma grana do governo? Outra no sertão da Bahia, tipo a 10, 11 horas do centro de Salvador, tipo, onde você não tem nem água, tal. Que empresa que vai querer administrar uma escola nesse lugar? Não, veja bem, não sei o que, diferente e tal. Eu percebo que as pessoas parece que também, isso é no subconsciente, tá? Meio que tipo, mano, deixa do jeito que tá, tal. Não é a pessoa que ataca, não é a que ataca. Mas deixa do jeito que tá, mano, você tá viajando nesse conteúdo, não existe racismo estrutural, não existe... Fala, cara, parece que você tá com medo da competição. Porque, tipo, se essa galera vier pra cá, qual que é o lance? Porque aconteceu muito isso em alguns governos passados, né? Eu não vou ficar também entrando em politicagem, governo, quem é, esquerda, direita, centro, pra frente, meia lua, A, B, X, soco, tal. Deixa o Street Fighter pra outro dia. O que eu quero dizer, mais ou menos, é o seguinte. Quando começou as pessoas ter, por exemplo, vamos falar da classe mais baixa, mas acesso a crédito, as pessoas começaram a comprar carros, começaram a comprar som, música tal, e aí estavam curtindo, tal. Eu percebi que isso incomodava as pessoas. Tá vendo? Ela tá fazendo baile lá, ela tá fazendo mó som alto lá. Tipo, por que ela não pode? Tipo, meio que um lance meio de medo da competição. Essa pessoa tá chegando onde você tá. Por que ela não pode chegar? E aí é um meio que um medo da pessoa de competir com aquela pessoa. Você ataca. Eu não sei se é... Eu entendi o que você falou. O medo, e aí você agride com ataque. Eu não sei se é medo ou são resquícios ainda, sabe? Que a gente tem do sistema escravocrata. Por isso que eu falei rapidinho, opinião, eu não sei. A gente tem sabe, o lance a senzala ainda deve existir. A gente pega isso, você vê várias casas e apartamentos que tem ainda um ambiente separado para empregada, né? E é chamada assim de empregada, você me serve, né? E eu acho que isso ainda é muito forte, que é pior do que o medo da competição. Porque é se sentir superior, sabe? Não, isso eu acho que é o ápice do escancarado. Isso é o ápice. Mas eu tô falando no dia a dia.
Eu vou eu dar um também. exemplo. Por exemplo, um dia eu parei conversando com uns amigos, eles estavam falando sobre... Puta, como é que chama o... Pô, eu posso estar falando besteira, mas eu vou chamar de pancadão, tá? Que são as festas em ruas de periferia, né? A cá vem da Zona Leste, né? Ela é de Itaquera. E a gente já passou por várias ruas interditadas por jovens fazendo um pancadão. Lógico que quem mora no meio do pancadão não gosta, né? Mas muitas vezes não são essas pessoas que diretamente atacam. São as pessoas de fora. As de fora são o ódio. E acho que muitas vezes aquelas que estão um pouco mais de perto, por exemplo, tem numa casa alguma coisa, tem um pouco de medo e vai pro ataque. Só que vai pro ataque sem a educação. Porque vamos parar para pensar um pouquinho. Por que o pancadão? Eu sou de uma época, seu marido é dessa época, que a gente tinha espaço para expressar a nossa liberdade, para colocar a nossa liberdade de expressão, para colocar a nossa juventude à flor da pele através da música com bandas. A gente tinha palco para aquilo. Quando você fecha o cerco para uma população e fala assim, eu vou te espremer o máximo na periferia, o máximo, e você não pode fazer nada. Tipo, você amordaça a pessoa ela se sente na liberdade. Então, tipo assim, eu não sou fã de funk, mas eu respeito que existe uma cultura. Sim. E se existe uma cultura, ela pede espaço para se libertar também e falar. E aí, se ela não pode ir para um parque, por exemplo, como Vila Lobos, ela vai para a periferia onde há uma conexão com o seu espectador, com pertencimento. E aí eu acho que muitas vezes quem está ao redor ali, por estar de repente numa casa, por estar de repente num comércio, por estar de repente num algo um pouquinho maior, o medo da competição tenta espremer isso também. Isso que eu acho que acontece um pouco. Eu não sei se eu entendo como medo da competição. Não, mas tranquilaço. Mas, assim, eu entendo perfeitamente o seu... Talvez não seja o termo certo, o medo. É que assim. muitas vezes... E ele existe, infelizmente muitas ele vezes, existe. acho que a covardia, ela vem... Quando você acua a pessoa a pessoa se sente amedrontada. Não é o medo, mas é o medo de falar, caralho, mano, tipo, eles estão chegando. Sim. Tipo, tá foda, os Sim. caras estão na TV, os caras estão ali. Mano, então, tipo assim, o que eu posso fazer? Algumas pessoas vão pro ódio. As pessoas vão pra internet. Pô, essa merda, isso aqui, por isso que eu falo. Aí pega, tem uma festa linda rolando. Sabe por que eu falo festa linda? Porque eu vou te dar um exemplo disso que é uma hipocrisia do caralho. Eu já fui em diversas festas, eu sou um jovem, adolescente, hoje eu sou velho, mas há uns anos atrás eu ia em muitas festas, e aí eu falava assim, né, tipo, eu via, por exemplo, assim, né, a galera postando na internet, olha que hipócrita, a galera postando na internet um baile funk de periferia, de perifa total, a galera ali, tipo, não todos, mas uma parte da galera usando loló, usando bala, doce e tal. Pô, isso aí tem que acabar, olha aí, só tem merda nessa bosta aí, não sei o que e tal. Beleza. Aí você vai pra uma rave lá no Maeda, Experience, você vai pra ADC, você vai pra festas que vêm pro Brasil, né, os festivais e tal, Tomorrowland e tal. Aquela galera assim, ó. Mano, tipo, o cara mora num apartamento, ele tem overdose, então... tipo assim, lá não tem. Eu não vou ficar numa festa pegando um casal reiveiro, tipo, tomando doce. Saca? Tipo, ali é legalizado então na perifa não pode. Aí essa galera começa a se pertencer. Quando eles começaram a ir nas festas, eles foram chamados da galera. O termo era baratas. Os Oakley. Né? Então, tipo assim, tô falando de tribos, né? Então, tipo assim, é uma forma que com medo de que ele chegue no seu lugar, você começa a atacar ele. Tipo, eu vou te atacar, saca? Tipo, eu não tô falando exatamente a comunidade, mas eu tô falando as pessoas num contexto geral. Todos esses exemplos mostram o quão estrutural é o racismo independente. Total, né? total. Assim, mas tudo isso... Eu acho que também tem um lance de... Eu falei que eu vou beber esse vinho todo. Fugir... Tá demais, pá. Ter uma quebra de estereótipo, sacou? Sim. Quando você
Hoje a gente tem estereótipos construídos nas redes sociais. Tá. Então, tem até o tipo do dente que você tem que ter, o tipo da bochecha, não pode ser mais bochechudo, não pode mais o Bichectomia. queixo, né? A tal da harmonização facial. Facial. O número de cirurgias plásticas de jovens que chegam lá com filtro. Eu acho que se e eu tal. fizesse a harmonização facial, eu queria ser igual o Mourão. Eu Difícil. acho o Mourão um gato, cara. Difícil. Não é o Ken Reeves? Você lembra? Cara, ele é muito do lindo, Matrix? cara. É a fase Matrix, não o Ken Matrix. Reeves agora. Agora tá? o Keanu Reeves tá meio Também, riponga, né? Tipo, não é. você assistiu, Mourão, esse último? Ainda não. Eu preciso assistir, cara. Mas realmente, Keanu Reeves. Não lembra? Lembra muito. Galera, vocês não vão saber quem é, só a gente. E aí, Nossa, me perdi, desculpa. Cara, Me desfoquei aqui. Fui no Ken Reeves. puta, a gente aqui foi falar do e Keanu voltei. Reeves. É. Não, mas a gente tava falando Da dessa questão dos estereótipos, Isso, né? exatamente. Que a rede social ajuda a formular tudo isso, papapá. Quem não está, né, naquele contexto. naquele perfil, naquele contexto, tá fora. Certo? Total. Margem. É o estranho. Eu acho que é de novo o Eduardo correndo, nadando atrás do Phelps. A galera sempre tenta ir atrás da visibilidade. Sim. Né? Tipo, mas eu acho que tudo isso, ó, vamos pegar lá do começo que a gente começou. Sim. É o momento do se você não posta, não existe. Sim, né? sim. Sabe o que eu acho diferente? Eu lembro que quando a gente teve a geração Orkut, a gente tinha tribos. Comunidades, né? Comunidades. Eu lembro que, cara, eu vou lembrar disso, eu vou falar uma coisa muito engraçada. Nessa época eu era vegetariano, né? Aí eu fazia parte de uma comunidade que todo mundo achava estranho o nome, mas ali eu fiz as maiores amizades da minha vida. Da minha vida Sim. virtual, óbvio. Tenho contato com algumas pessoas ainda, algumas eu não tenho, mas era muito legal. Era uma comunidade seguinte, chamava assim, vegetarianos trepam melhor. Aí você falava assim, pô, deve ser uma comunidade de putaria. Não, cara. Ali eu fiz muita amizade com pessoas, era só um pseudônimo pra gente se relacionar em amizade. Cara, ali eu fiz umas amizades muito legais. E aí eu lembro que, tipo assim, quando eu conheci a Ká, ela fazia... Como é que é? Ela fazia parte de umas comunidades assim, tipo... você não... Como é que é? Quem tem doutorado é doutor. Você não é? É o contrário. É o contrário, Quem é Doutor doutor é quem tem doutorado. Alguma coisa. Eu fazia parte dessa. Então, ela tinha... Mas ali você começava a formar determinados nichos a partir de uma determinada conversa e havia um respeito. Hoje, quando eu citei lá atrás, no meio do nosso episódio de hoje aqui, inicial, do tal do pau no cu, né? Da galera, tipo, foda-se hoje em dia... Que a galera não se interessa por nada, tipo, é tudo muito rápido, é tudo muito volátil, sabe? Tipo assim, se a gente sentar um dia pra falar sobre vinho, a gente vai conversar, olha, esse vinho, ele foi feito assim, ele é assado e tal. Tipo, a galera vai... hoje é assim, ó. Não gostei não, traz outro. Cara, dá um espaço pro vinho, tipo, toma ele. Tipo, alguém vai fazer aula no espaço, vai fazer aula com você... Não, eu não gostei disso, não. Não, Tipo, essa professora lá é louca. Assim, ó, algumas mães e pais. A senhora me dá garantia que ele vai ser aprovado? Como? Falei, olha, eu dou a garantia de eu fazer o meu melhor trabalho, de eu me comprometer, assim, o máximo que eu puder. Mas eu não consigo. Né? Tem outros fatores. Muitos. Não só. Né? Muitas vezes parece que o pai do aluno se concentra no professor e no aluno. Mas ele não entende que tem N fatores externos. Né? Sim, então, são total, tão importantes quanto, né? Total. E esse lance de tudo, eu tenho que ter ali, né? Primeiro eu falo que tem uma galera, não tendo filho, estão tendo príncipes e princesas, né? Cara, então, eu chamo minha filha de princesa. Não, mas aí você tá numa outra construção. Ela é um bebê, ela tem 2 semanas, 1 semana e pouquinho. Não, eu tô falando da síndrome do imperador, Tá. sabe? Que é quem comanda. Então, porque assim, se você tem... se você gerou, né, uma princesa, você é o rei. Uhum. Vocês não podem errar. Rei, Sim, imagina. sim. Minha Onde já se princesa viu, onde já se errar, viu, claro. Eu sou o rei. Porque falar que a princesa tá errada ou errou em algum momento
significa dizer, olha, rei, aqui você comeu uma bola e tá tudo bem, vamos conversar. Não, então o outro sempre é mais fácil de ser atacado, né? E aí Sim. justifica. Aí você vai conseguir entender o porquê desse imediatismo louco tá associado, né? Se eu vivo o sol agora, eu não tenho tempo para me frustrar, né? Não faz essa cara. Meus alunos fazem, eu fico, uau, cheguei. Não, mas é verdade. É E verdade, porque frustração faz parte do crescimento ela da história, deve fazer parte, né? a assim frustração. mesmo. E você sabe que tem um estudo, se eu não me engano é de Yale, falando o seguinte, existe um fenômeno que eles comprovaram chamado efeito Google. O que é esse efeito Google? Você não precisa mais reter a informação para virar conhecimento. Puxa o microfone desculpa. aí. Pode puxar ele pra você. Pode? Puxa aí. Você não Tranquilo. precisa mais. Da nossa época, como que a gente fazia um trabalho de escola? A gente ia na biblioteca, pegava, eu pelo menos, eu Total, tinha eu também, tô me identificando a total. enciclopédia em casa e eu era da rua Barça, assim, uau, Barça. ela é muito foda, ela tem toda a coleção. Eu tinha. Ô, E- rapidinho, posso fazer um Claro, parênteses disso? claro. Eu era apaixonada por uma menina do bairro, porque ela tinha essa Não biblioteca. e eram carésimas, Tipo, mano, né? eu Assim, achava ela demais, assim, tipo, eu nem sei onde ela está hoje, obviamente espero que ela esteja super feliz, tá? Eu não vou citar nomes, não há necessidade. Mas, cara, eu Não era é? apaixonado por ela. Eu ia na casa dela fazer trabalho, pegava a Barça lá. E aí você tinha que copiar no almaço, não era aquilo? Sim, E às sim. vezes chegava em casa, vou passar limpo, porque não dá. Olha que, né, tem muita coisa, preciso ver o que eu vou colocar no trabalho. Aí vinha lá a famosa capa de sulfite, né? Trabalho de... De ladinho, assim, ainda. Isso, estiloso e tal, né? Quando não, você ia à biblioteca pública, não podia xerocopiar, por quê? Porque outros iriam usar. Isso danifica o livro, né? Ele acaba Total, mais rápido. total. Então você senta ali a bundinha e copia, né? Hoje a gente tem Cara, aqui. biblioteca, velho. Né? Biblioteca. Existe ainda algumas Existe, que a aqui galera em Mogi usa, ela é muito boa, mas inclusive. são usadas? Eu acho que num número bem menor, né? Por outros fenômenos também. Ou talvez não são usadas e são contempladas como museu? Não, eu acho que elas são usadas sim ainda. Fico feliz de saber Pela disso. galera de baixa renda, eu acho que ainda é a saída. É o que eu falo sempre para os alunos que você não é herdeiro e não é rico. E rico é aquele cara que tem riqueza, Concordo, né? concordo. Riqueza é o seguinte, se você ficar o dia inteiro coçando o sovacão, sua riqueza tá lá, ela não se mexe. Você se é você rico. precisa Correr atrás trabalhar, do money. aí, mas o fulano ganha 50 mil reais, mas é salário? Você é empreendedor, tá? Você não é Né? empreendedor, você não é rico. Não é porque você toma um vinho, não é porque você corre no rolê, Exato. só que todo dia você corre atrás do dinheiro. Exato. Agora, como você disse, Não é? se você é uma pessoa que, tipo, sentou a bunda na cadeira, o dinheiro tá brotando... Tá só rendendo? Você é rico. Você é rico. De resto, somos iguais, tá? Então, Todos, proletariados então aqui. somos aí, É. tamo nessa. E aí, quando você tem acesso muito fácil, que é o que eles colocam, eles fazem essa comparação dos livros com o Google, por isso que eles chamam de efeito Google, você não precisa, não é que você não precisa, eu estou sendo singela, mas você não guarda aquela informação, porque é a partir daquela informação que vira conhecimento. Total, Certo? total. Meus alunos falam, Sora, como é que você começa a aula falando da Revolução Francesa e você não é professora de história? Eu tive aula de história. Passei por isso. Eu Foi sei. um processo de educação. Exato. Pra chegar até aqui. É que muitas Então vezes eles você acham que se virou você... conhecimento. Eles acham que você, por ser uma professora de redação, você só sabe de redação. Você não sabe fazer comida, Mas você como só que sabe de redação. e como que eu vou ensinar? O que vai pôr dentro do texto? O Mourão é esse Né? cara lindo, topper, porque ele come delivery o dia inteiro. É isso? Sim. É. Não, tem um almoço jóia lá em casa lá. É, então. Não, você só sabe de redação. Né? E Né? aí, hoje, a geração, principalmente a alfa, que é agora, né? tá aqui. Chama geração alfa agora? Chama geração alfa. Eu seria o quê mesmo? Qual que era que minha Nós filha somos falou? a Y, né, amor? Não, eu sou antes. Não, você é junto comigo, Eu, caralho. 8-2, Você tem caralho. Quanto? Eu sou 8-2. E eu 8-3. 8-3. Então, a minha filha falou outra coisa. Como é que era? Cringe?
Não, cringe é um termo. É um termo. Que se Eu refere não a sei coisas porra mais nenhuma. ultrapassadas. Eu sou cringe. Então, se ela falou que você é cringe, pai, ela tá falando assim, meu, você tá totalmente desatualizado. Mas ela deu um cola nela. Tá Brincadeira. out. Brincadeira. Mas a geração... O humor do McDonald's dela tá tudo certo. A geração alfa, por exemplo, meu afilhado, que tem 6 anos, ele sabe, o que ele quer, ele sabe achar no Google, ele fala pra Alexa. Sacou? Qual é? Ele fala, Alexa, onde fica tal coisa? Meu. Que doido isso, né, cara? Só que aí que tá, eu acho muito legal ele participar tecnologicamente do mundo, porque o mundo é isso mesmo. Ele tem lá os limites, que os pais, agora pode, agora não pode, e ele super respeita combinados, então é ótimo. Mas até que ponto isso tá ficando pra ele? Total. Né? Se toda hora, às vezes ele pergunta a mesma coisa várias vezes no celular, porque ele sabe que ele não precisa guardar. Tá aqui. Total. Então, aí você fala, gente, como que eu vou falar pro cara que ser imediato vai trazer problemas pra você? Érica, Né? a gente tem tanto conteúdo pra falar, a gente tem tanta coisa. Delícia. Eu não sei se a gente já acabou, mas assim, ó. A gente tinha falado de fazer algumas perguntas aqui. Eu vi Mano, tem uma galera comentando aqui. Sério? Que legal. Mano, tem uma galera aqui, tipo, no chat aqui, o chat tá bombando. Mas assim, hoje eu queria quebrar o protocolo, tá? Eu não queria abrir pra perguntas. Não sei se tem alguma pergunta com você. Eu não queria abrir. Eu recebi algumas pelo Insta, mas eu acho que são de outros assuntos que aí Tá. levariam, né? Então eu vou pedir uma tempo. gentileza. Galera, tudo bem você responder no seu Insta depois? Sim, isso que eu ia falar. Fechou. Legal. Se tiver alguma pergunta aqui também que eu vou mandar pra você e tal, Pode você mandar. responde lá no Insta. Combinadíssimo. No Insta, na verdade, né? O objetivo, na verdade, da conversa de hoje, quando eu falei com o Emerson, obviamente, ele sabia que não poderia estar aqui e tal, ele falou, meu, conduz esse bate-papo com a Érica aí, foi muito legal, primeiro, foi muito curto, tipo, pra gente, assim, Érica, foi um dos podcasts que faltou algo em 2021. Ah, que legal. A gente falou assim, e você é uma pessoa, Érica, que de verdade, assim, você é necessária, saca? Meu Deus, É no sentido da gente querer Danone. falar com você, é gostoso. Muito Não, obrigada. de coração. Não é porque eu amo seu marido, não, mas é que a gente de coração, a gente quer conversar com você também. Fico muito Eu acho feliz, viu? Assim, eu acho que o que eu posso... A melhor maneira de eu ajudar alguém é com conhecimento. Eu isso. sou uma pessoa muito privilegiada de ter a família que eu tenho, de ter os hábitos que eu tive. Eu vou à livraria desde que eu nasci. Meu avô me levava uma vez ao mês, sabe? Você falou isso no primeiro podcast. É muito... Como que eu não vou agradecer a vida, né? Por tudo Total, que eu tenho e total. tal. E eu acho que a única forma como eu tava falando, da galera que não é rica, que não é herdeira, de transformar a sua vida e a do outro, é a educação. É isso. Não tem outra forma. E eu lembro que quando eu vi as polêmicas, né, que aconteceu com o podcast e tudo, e meio que para fazer um resumo, que a gente entrou em N assuntos, isso é educação. A educação, ela te permite você ser um navegador, cara. Você navegar pelos 7 mares, você navegar no conhecimento e você ter o respeito pelo próximo. Você dialogar A e... troca. É isso que me dá esperança. Quando eu falei assim, cara, eu não posso começar 2022... Tudo bem, tal, estamos aqui com o empresário tal e pau na máquina. Cara, não é isso. Eu acho que a gente tem um papel de formação aqui. Eu parei para refletir muito sobre o que eu queria fazer como um pseudo-comunicador, tá? Não é pseudo, não. Eu acho que o pseudo, assim, que eu falo assim, diferente de uma pessoa que estudou para ser um comunicador. Eu estou iniciando, mas eu tenho muito respeito por quem já está, por quem pertence a esse mundo, e peço licença para poder expor o meu pensamento, sempre com respeito, de ouvir o próximo. E você sabe que o podcast, ele é considerado um gênero textual. Quando que vira um gênero textual?
pelos linguistas, quando ele tem um propósito social. Então top, assim, então top. a sua percepção de ter que começar, não ter, mas de sentir, né, que seria bacana começar 2022, a sua temporada nova, trazendo uma reflexão sobre o que está acontecendo, discutindo, ela é totalmente, assim, relevante e fundamental. Não, eu acho que é isso, assim, porque muitas vezes as pessoas se perguntam assim, né? Tá, mas quem que eles estão trazendo? Tá, eles falam sobre empreendedorismo e tal. E ao mesmo tempo que a gente tenta falar, olha, a gente conversa com empresários de uma forma descontraída e tal, é isso. Eu quero ouvir o outro lado da professora Érica Thier, que está lá de forma profissional na escola, faz o trabalho extraordinário, a forma com que você enaltece os seus alunos, com as suas vitórias. Isso, para mim, é fantástico. É parceria. E eu acho que, assim, trazer você e conversar, vamos falar de lado B, tá? Né? O lado B da coisa, o que a gente pensa, tomando um vinho, conversando e as pessoas entenderem assim, olha, por trás de um ser humano, por trás de um empresário, por trás de um correria, tem um coração batendo ali, tá ligado? Sim. Tem essa pessoa que quer fazer diferença, que quer mostrar o seu melhor. E tipo assim, também ter voz ativa, mas assim, sempre com muito respeito. Sempre com o entendimento de que, como aconteceu muito aqui, a Érica tinha um pensamento, eu tinha outro, quando eu falava alguma coisa, ela, eu não sei se é bem por esse lado. Mas olha a diferença de eu não sei se é bem por esse lado, como você tá falando merda. Ou você é um bosta, não sei o que. Tipo, o ataque, né? A gente tá numa fase da vida, tipo, que a gente tem que ter, tipo, porra, mais empatia, velho. Tipo, sabe? Tipo, óbvio que vamos ter divergência, porque somos pessoas diferentes, temos cultura. E que ótimo, perfeito, né? Somos pessoas diferentes, somos de culturas diferentes. E assim, eu acho que a palavra que eu deixo pra 2022, pra abrir o nosso podcast, é respeito. Respeito o que a gente vai falar aqui, respeito o que a pessoa tá falando porque é da vida dela, respeito o que a pessoa tá falando porque talvez é um pensamento que ela acredita, talvez não, certeza que é um pensamento que ela acredita e que tá tudo bem ela acreditar agora e dali 20 minutos ela não acreditar mais. Cara, eu tenho uma... Ótimo, que bom que você muda de ideia, gente. Eu tenho uma prima que eu faço questão de trazer ela aqui, ela é uma fofa, ela é uma pessoa que eu amo de paixão, assim, a Thaís Amadeu. E sempre quando a gente conversava, ela sempre colocava frases, textos, tudo. E ela, assim, passou por problemas fodidos na vida e tal. E ela sempre escreveu assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Tipo, cara, a gente tem problema e tal. Tá tudo bem, tá tudo bem, vamos seguir. Tudo bem, né? E é isso, pessoal. Eu peço desculpa por não ler aqui os comentários, a gente se compromete. Que eu vou responder, a gente vai responder, eu mando pra você, Érica. Obrigado demais. Eu que agradeço. Muito legal. Agradeço demais e sempre. Conta comigo aí, porque você precisar, que o que você faz também é super necessário. Não, demais. E assim, não será a segunda e não será a última. Vocês vão ver a Érica aqui muitas vezes, porque assim, conversar com pessoas da educação, como a Débora, por exemplo, uma veterinária que veio aqui e conversou. Cara, eu tenho uma admiração por ela, pelo trabalho que ela faz com os animais, a forma com que ela faz o trabalho dela. Por mais que seja esse perfil de pessoa que eu quero conversar, eu também quero conversar com pessoas que eu não conheço. Sim. O desconhecido também é importante. Ele faz parte, Sim. né? E então eu encerro aqui esse programa de hoje agradecendo, desejando a todos aí um excelente 2022, por mais que a gente já esteja em março, né? Um ano que, assim, a vida tá passando muito rápida, acho que todos sabem disso. Mas eu desejo a todos aí que a gente tenha um ano com um pouco mais de amor no coração, porque tipo, a gente vai passar por política, a gente tá passando por guerras, a gente tá ainda enfrentando uma pandemia, por mais que as pessoas tenham esquecido disso. Mas acho que num contexto geral tipo assim, pô, vamos ter um pouquinho mais de amor, vamos pensar no próximo e vamos tentar fazer uma analogia de, pô, ele pensa assim, talvez ele tenha um motivo dele por ele pensar. Só respeita o pensamento, porque é isso que vai acontecer em 2022 aqui no nosso podcast. A gente vai falar muito, a gente vai discutir muito, dialogar muito. E se você não concorda com algo da pessoa, não precisa deixar o seu dislike, não precisa criticar nada. Só respeita, cara. E se você concordar,
pô, ajuda a gente, fortalece, propaga a sua ideia aí e tal, a nossa ideia juntos, coletiva, né? E que a gente pode ser um mundo melhor, cara, porque de arrombado já basta o executivo, né? Corrente do bem, né? Corrente do bem. É nóis. Galera, muito obrigado pela participação de todos no nosso primeiro programa de 2022. Vocês perceberam que ele foi um pouco mais extenso e ele vai ser mesmo, ele vai ter em torno aí de 1h20, 1h30. É muito importante pra gente. Nossa, já foi? Cara, a gente... Ô, Érica, você é uma pessoa tão fantástica que eu ficaria conversando com você. Eu ligaria pro pessoal lá da pizza, eu traria mais vinho. Vocês são demais. Obrigado. Eu falo vocês porque o Morão tá ali, ó, digitando ali. É um amorzão da minha vida também. Desejo a todos aí uma ótima semana. Até sexta-feira que vem. E beijo e tchau.